A Riot é uma empresa de sucesso, mas ainda assim, se tem uma coisa que ela tem é potencial. Apesar do hype de Arcane, aparentemente ela não foi classificada como um sucesso, devido ao alto custo e à baixa conversão de novos jogadores. Por isso, a próxima Big Chance de mudar tudo é o MMORPG da Riot. Um novo jogo e um novo gênero pode e deve ser projetado para incluir toda uma nova gama de jogadores que não se encaixaram em League of Legends ou Valorant. Mas para que a Riot realmente faça sucesso absoluto com esse jogo, é importante seguir algumas recomendações. Separei aqui 3 dicas principais para a senhorita Riot. Por favor, veja esse vídeo, observe o que aconteceu nos outros jogos, pegue as partes boas e não repita as ruins. Dica número 1. Modelo de serviço. O modelo do jogo deve ser mantido como o LoL e o Valorant tem sido, isto é, deve ser free to play e a principal fonte de arrecadação deve ser através de cosméticos. É importante também que o jogo seja otimizado e graficamente modesto, com uma pegada mais artística, mais cartoonizada, evitando outro realismo, que além de ser mais pesado, costuma ficar mais datado e é menos popular. O gráfico já cartoonizado, por exemplo, atrai um público maior de jogadores e possibilita jogar em uma faixa maior de computadores, sem muito problema. Esse é um dos motivos do LoL ser popular aqui no Brasil. A maioria dos players não tem um bom computador e não dá para ficar jogando outros jogos, deixando assim sem muitas possibilidades, e a Riot aproveita dessa margem maior. Agora, se a Riot quiser ser mais agressiva ainda na conversão de novos jogadores, ela pode também fazer a moda do momento, fazer o jogo de uma forma que possua crossplay, disponibilizando o jogo para smartphone, como ocorreu para Talisland, e consoles, como ocorreu para Final Fantasy e The Elder Scrolls Online. Mas sinceramente, eu acho isso bem difícil de acontecer. E assim, só queria fazer uma citação mesmo, mas fica a dica aí, Riot. Tópico número 2. Conteúdo. Hoje em dia, o que dita se um MMORPG continua em alta ou não é o seu conteúdo. Eu realmente espero que a Riot consiga equilibrar o conteúdo do jogo, de uma forma que o conteúdo para players casuais e players hardcores coexistam no game e seja recompensador para ambos. Não é comum pensar em grind quando se pensa em MMORPG, afinal, normalmente ele é massivo e pode demandar bastante horas de jogadores. E isso não é um problema de fato, afinal está intrínseco ao gênero. A questão é que os bons MMORPGs atuais conseguem manter esse aspecto de grinding, ao passo que oferece outras opções de conteúdo para os players casuais. Volto aqui com o exemplo de World of Warcraft, que tem uma tonelada de conteúdos diferentes, tanto com foco para PvE como com foco para PvP, tanto para players mais casuais, tanto para players mais hardcores, PVP e PvE, até conteúdos que não necessariamente precisam envolver algum combate. Eu falo por experiência própria. As horas que eu passei pescando nesse jogo e me divertindo, cara, foram muitas. Outro viés são conteúdos solos que estão em altos mesmo em jogos como o MMO. Não acho que esse tipo de conteúdo deva ser o foco do jogo, até porque iria contra um dos princípios do gênero e poderia gerar bastante decepção, como aconteceu de novo no caso do World of Warcraft, com as guarnições, em que os jogadores faziam quase tudo sem contato com outros jogadores, sendo quase que como um jogo offline. Mas acredito que seja interessante alguma experimentação nesse nível, como na nova expansão de WoW tem feito com as masmorras que podem ser feitas sozinhas ou com outros jogadores, ou em Albion Online, o MMORPG Sandbox, onde você faz sua própria história. E tem o Hell's Gates, que é um portal que você entra e você começa a fazer no PvE, mas você tem a opção de invadir outros jogadores e fazer um PvP, e tem a chance de ser invadido, e é X1, e é muito divertido, é muito maneiro. E eu sei assim que a premissa de um MMORPG é jogar junto. Eu não tô falando pra tirar esse aspecto, mas o mercado mudou bastante, e hoje eu vejo jogos de sucesso com mais diversidade de conteúdo. Não pode ter só uma coisa para se fazer. E também, sempre que eu engato em algum MMORPG e começo a consumir conteúdo,
conteúdos no YouTube ou em fórum, sempre tem uma galera que pergunta sobre conteúdo que dá para fazer solo. E assim, mesmo existindo jogos que são offline, existe um certo sentimento de comunidade, uma solidão comunitária que diferencia fazer essas coisas, esses conteúdos solos em jogos online. Sem falar que, normalmente, esse conteúdo distribui recompensas que você pode aproveitar de forma online, mesmo que você jogue offline anteriormente, podendo progredir no seu tempo, sem depender sempre de amiguinhos, né? Por exemplo, você tava lá jogando com seu coleguinha, ele vai, sai, você consegue continuar jogando solo, para no outro dia ele entrar, vocês voltarem o que vocês estavam fazendo, mas nesse meio tempo, você fez meio que uma progressão paralela, sabe? Enfim, conheço muitas pessoas que gostam disso, de fazer aquele show off pro amigo, tá com aquela gear nova e etc. A terceira dica é o ecossistema. Esse aspecto amarraria tudo. Se o jogo de fato for bom, multiplicaria o sucesso em várias vezes. Criar um ecossistema envolve criar um ambiente propício para a comunidade. Nesse aspecto, a Riot já está a alguns passos na direção certa. Acredito que a melhor forma seria fazer que o MMO seja além de um jogo e sirva como uma rede social também, onde exista a possibilidade dos jogadores terem o jogo como uma desculpa para ter interações sociais, de uma forma quase que imperceptível. Isso ocorre no LoL, por exemplo. Quando converso com amigos, não é difícil que algum deles diga que continua jogando LoL porque tem amigos que jogam. E esses amigos que jogam dizem a mesma coisa, criando esse ciclo que se retroalimenta. Ou seja, LoL hoje em dia se trata muito mais para players casuais, algo ali que você mantém contato, algo para vocês fazerem em comunidade, você conversar e ter algo em comum, algo sociável. E esse modelo de jogo é bem interessante. Ele funciona pois cria um momento onde por volta de 40 minutos ali mais ou menos, você e seus amigos se engajam na mesma atividade simultaneamente, criando um ambiente propício ali para interações sociais. E eu digo isso para além de uma conversa paralela no Discord, o que é bom e também funciona, mas também que o LoL tem a sua própria linguagem, que vai além de palavras criadas, mas também símbolos e pings. Por exemplo, o símbolo de cuidado, o ping de desaparecido, que é um ponto de interrogação, o barulho do coração de aço estacando. Isso tudo gera uma imagem e um senso de comunidade muito forte entre os jogadores, e é algo muito orgânico. O meu ponto aqui, mesmo que quase sem querer, o modelo de jogo do LoL funcionou. E eu sei que parte desse modelo depende de ser baseado em partidas, onde jogadores podem passar horas sem se fadigar tanto quanto jogando um jogo mais contínuo, se dividindo em ciclos de atenção, onde você intercala sua atenção entre coisas que acontecem na partida que você está, conversas paralelas e um tempo de descanso pós-game que você tem entre um game e outro. Se a Riot conseguir criar esse mesmo ambiente no MMORPG, que é um gênero completamente diferente, não é baseado em partidas, ao mesmo tempo que não seja completamente dominado pelo fenômeno TikTok e deturpe o gênero, afinal, um MMORPG presume-se um mínimo de atenção, leitura e engajamento. Acredito que seria um amplificador de sucesso. Talvez essa parte seja a mais complicada de todas, mas se a Riot conseguir gerir esses pequenos cases de sucesso em outros jogos no seu MMORPG sem que deturpe o gênero, vai ser sensacional. Mas enfim, esses foram apenas alguns dos meus devaneios. O que vocês acharam? Comenta aqui e se inscrevam para mais vídeos. Comenta aqui, eu tô louco ou é true?